Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E que nesse momento possamos estar numa postura confortável, tranquilos, com a nossa mente e o nosso coração alinhados com a espiritualidade superior. Que nesse momento possamos dedicar para nós, para nos alimentarmos de boas palavras, de bons pensamentos, que possamos realmente estar aqui, presentes, nesse momento, aprendendo, analisando, refletindo como eu posso ser uma pessoa melhor a cada dia. E que possamos também vibrar pelo nosso planeta, derramando uma chuva de paz, de bênção, que possamos orar por todos os nossos irmãos. E dessa forma, mandar boas vibrações para a nossa irmã, Renilda Lemos, que hoje irá proferir uma palestra com o tema O Poder do Pensamento. Seja muito bem-vinda, irmã. Obrigada. Uma boa noite para você e para todos. Fique à vontade. Refletir, né, na data de hoje sobre o poder do pensamento, em homenagem ao Livro dos Espíritos, que fez 167 anos, no dia 18 deste mês. O poder do pensamento está numa das questões do livro, a partir da 88, em que Kardec, inquirindo os espíritos, vai falar sobre esse poder que tem o pensamento. E Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que pensamento é criar. E o pensamento é uma energia, e essa energia, ela sintoniza com outros seres, sejam encarnados, desencarnados. Essa energia tem uma qualidade a depender de como a gente está com esses pensamentos positivos, de amor, de afeto, de cuidado, de zelo, de responsabilidade, de solidariedade, de caridade. Esses pensamentos positivos, então, ele tem uma sintonia com outros que estão de uma outra ponta, nessa mesma conexão de energia positiva, e outros que estão com pensamentos contrários, pensamentos deletérios, pensamentos de tristeza, de depressão, de dor, de sofrimento, de falta de esperança, de pessimismo, de dor, também são pensamentos que geram uma energia despolarizada, que traz dor, às vezes enfermidade. E a gente vê também, através das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, nos livros pelo espírito de André Luiz, que ele nos fala sobre as formas pensamentos. Nós vemos nessa literatura vários exemplos de espíritos no mundo extrafísico, vivenciando as dores, os sofrimentos, umas visões equivocadas de que está no inferno, num mundo de muitas dores, porque as sombras que o ser, através das suas escolhas, esteve, né, permaneceu, e quando desencarna, quando sai do mundo físico, continua com o que pensava e agia. Então, o que nós fazemos e pensamos aqui, ao momento que a gente passa para o plano espiritual, a gente também continua com essas mesmas vibrações, com esses pensamentos deletéricos, que só faz somar com aqueles que pensam, né, atrai seres com aquelas mesmas sintonias e aquele mesmo modo de ação no plano extrafísico. A palavra energia,
que a gente fala, pensamento é energia, né? E só que energia, há muito tempo, né, desde o início do século XX, que Albert Einstein, através da sua célebre equação do E igual a mc ao quadrado, que seria energia, m massa, e C, que seria a constante matemática, ele vai falar que tudo é energia. Então, na natureza, tudo é energia. Só que nós precisamos distinguir essa energia, que o pensamento é uma energia, mas é uma energia diferenciada. Há energia no mundo físico, no mundo material, a energia nuclear, a energia elétrica, a energia que movimenta o progresso, as máquinas, várias formas de pesquisa, de ciência, através dessa energia, mas essa é uma energia materializada ainda. A energia pensamento é uma energia quintessenciada, que tem um magnetismo também, mas é diferenciado, porque é uma conexão mais sutil, né? De vibrações mais sutis, mesmo aquelas que são vibrações de espíritos encarnados e desencarnados, que ainda estão impregnados de pensamentos no mal, na dor, na destruição, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na prepotência. Então, todas essas energias de um pensamento com essas qualificações, ele também é um pensamento ainda sutil, mas impregnado de uma energia densa, né? Uma energia, a densidade aí é pela questão do que você pensa de bem ou de mal, porque há os pensamentos de bem, que aí essas energias têm uma sutileza muito mais fina, eu não sei se a palavra mais apropriada seria esta, mas assim, mais quintessenciada, mais sutil, mais leve, do que uma energia também nessas ligações com espíritos em outras dimensões, mas de forma mais pesada, porque ela está impregnada de um pensar ainda enfermo, ainda ignorante, porque o ser que não faz ainda as escolhas do bem, do progresso, de refazer aquelas suas viciações para pensamentos, ações na qualidade, então, todas as formas de se conectar estão, de certa forma, maculadas, né? Enfermas, então, grosseiras. E a gente vê também que os pensamentos, a forma pensamento, essa energia quintessenciada que nós trabalhamos, né, ela pode servir, e ela serve tanto nos tratamentos de cura, nos passes de transmissão de energia, no tratamento espiritual, que as casas espíritas, os centros, oferecem àqueles irmãos que vêm em busca de um reequilíbrio, de uma reorganização de seus centros de forças. Então, se eu procuro uma casa, um centro, um grupo espírita que oferece esse tratamento, quanto mais eu esteja conectado no pensamento do bem, da resignação, de me entregar em orações, a eficácia desse tratamento com os passes, com essa imposição de mãos, que fazem com a conexão com o pensar, com a espiritualidade superior, com aqueles espíritos que sustentam aquela casa, aquela instituição. Se eu estou vibrando também nessa mesma sintonia, a harmonia e o retorno deste equilíbrio, dessa renovação energética, ela terá bem mais êxito do que qualquer outro. Se eu estou desorganizada e não consigo fazer com que os meus pensamentos do que eu estou buscando
uma energia de renovação, e se eu não consigo, através da oração, por isso que o Cristo disse, orai e vigiai, porque é importante nós fazermos essa conexão quando oramos, então, os nossos pensamentos, essa energia, essa sintonia se estabelece com planos mais elevados, mais sutis, e esse meu querer e o vigiar do que eu estou pensando faz com que eu esteja direcionada a sempre pensamentos e, em consequência, ações no bem, né? Na tranquilidade, na harmonização do ser, na forma de ver o outro, do respeito, do afeto, da responsabilidade, do cuidado, e tendo uma vivência em grupo, em família, seja no trabalho, seja com seus familiares, com amigos, na sociedade, com um pensar mais harmônico em torno da paz, da solidariedade, do equilíbrio, dos objetivos de um ser integral que deseja vencer as suas limitações e as suas viciações. A gente vê também aqui quando tem uma passagem que fala no livro Pensamento e Vida, que é de Emmanuel, ele fala que nós precisamos estar atentos. Vocês me dão licença para eu ler aqui no Pão Nosso um trechinho do que fala de pensamento. Ele diz assim, Emmanuel, está no capítulo 15, Pensamentos. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Então, tudo é pensamento, por isso, tudo é energia, como Einstein formulou na sua equação. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Então, a gente chega a essa conclusão através desse texto de Emmanuel, que, através da mediunidade de Chico, que tudo está no pensar. Então, as minhas ações, antes, elas passaram pelo meu pensamento. Eu pensei, e ao pensar, o pensamento, ele fala que o pensamento cria e o pensamento tem vida, porque você plasma, né? Por isso que, quando André Luiz fala daquelas formas, pensamentos que nós vemos nos livros, vimos e a grande maioria assistiu os 2 filmes Nosso Lar, e nós vimos que o que você pensa, você atrai aqueles amigos, irmãos que ainda estão num pensar e num agir fora da caridade, fora do amor, do cuidado, de querer e desejar para si e para o outro o crescimento, o progresso. Então, se eu ainda estou enferma e ignorante na forma de progredir, como está no livro dos Espíritos, onde fala sobre a escala dos espíritos, né, que a gente vai, à medida que faz escolhas no bem, nós vamos modificando e transmutando as nossas formas de pensar e de agir para um pensamento de ação no bem. Então, para nós despirmos dessas viciações, nós precisamos estar sintonizado com o querer, que a ação, a vontade, está diretamente ligada ao pensar. Se eu penso e quero, plasma essa forma, e essa forma, pensamento, a depender de como eu estou, né, ela será no bem ou no mal. Porque se eu ainda estou desequilibrada, com valores equivocados, então eu só penso e só entro em sintonia com aqueles que são das mesmas qualidades morais que eu estou vivenciando no momento. E para a gente ter essa consciência de que o pensamento não é do corpo,
do espírito, a gente pode verificar na questão 88 do Livro dos Espíritos, que Kardec, ao inquirir os espíritos sobre os pensamentos, se era do ser material, físico, né, nessa persona, nessa conformação física que esse mundo ainda mais grosseiro nos dá, se em outra esfera a conformação será de acordo àquele plano. Ele diz que o pensamento, quando ele faz essa pergunta aos espíritos, está no Livro dos Espíritos, na 89, o pensamento não é a própria alma que se transporta. Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos, aquele conjunto de espíritos que tem o espírito de verdade como o dirigente, né, quem está conduzindo todas as respostas, e os espíritos que deram essa contribuição, como Cristo disse, né, que mandaria o Consolador prometido. E aí os imortais, quer dizer, os espíritos respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa. Então, é a alma que está nessa conformação física, é ela que pensa. Assim como são os espíritos, quando no plano espiritual, é quem pensa e age. Assim somos nós aqui, almas, espíritos encarnados nessa trajetória do mundo físico, em um mundo de provas e expiações, em que nós, às vezes, conectamos com energias e pensamentos variados, a depender de como está o nosso interno, o nosso íntimo, a nossa mente. Mente sã tem uma formulação: mente sã, corpo são. Por quê? O que eu penso, eu vibro e eu corporifico, eu plasmo, eu faço uma ação concreta no mundo físico. Então, quando o corpo físico, quando o espírito desencarna ou cessa a vida física, o pensamento está com o espírito, o corpo está inerte, ele já deu toda a sua contribuição que deveria dar como instrumento para o aprendizado e para o progresso daquele ser de nós viventes, né? Almas encarnadas ou reencarnadas, a depender de tantas que nós já fizemos, desse mergulho na carne, no mundo físico e no mundo extrafísico. E o pensamento nos direciona. Então, às vezes a gente, pela própria questão da rotina do mundo físico, que a exigência é mais rápida, nós nos encharcamos da matéria e às vezes esquecemos que nós somos espíritos imortais. E às vezes, no pensar, você começa a emitir o pensamento de ver uma pessoa que é amiga, que dá um carinho, tem uma saudade, e aí, em algum momento, vocês se cruzam, e aí a gente fala assim: que coincidência, estava pensando em você. Não é coincidência nem acaso, porque na obra de Deus tudo está planejado, né? Ninguém está solto, né? Nós temos planejamentos, nós fazemos escolhas, e essas escolhas, planejamentos, elas têm antes no pensar, né? Elas antes são formuladas, pensadas, equacionadas na mente física, mas no pensamento, porque o espírito tem uma dimensão maior do que quando nós estamos presos na matéria, então nós ficamos mais condicionados a um mundo que as energias são mais grosseiras, enquanto nessa vida de relações. Mas, desde que nós estabelecemos pensamentos mais suaves, mais leves, mais positivos, que a gente fala assim: se você... às vezes a gente conversa, e assim, numa conversa mais
coloquial, a gente diz assim, puxa, você precisa ter um pensamento positivo para você enfrentar essas adversidades que surgem em todas as vidas de quem está mergulhado no mundo de provas e expiações. Nós temos alegrias, temos tristezas, temos derrotas, temos também conquistas. Mas se eu sou uma pessoa pessimista e que só penso que não vai dar certo, eu não tenho sorte, nada acontece de positivo, e eu sempre fico naquela coisa do não acreditar que eu não sou só isso aqui, que eu sou muito além disso, eu sou um espírito imortal, que estou aqui não por acaso, tenho compromissos, tenho planejamentos para, nessa reencarnação, melhorar, né, através das escolhas, através do livre-arbítrio, e às vezes a gente não consegue, às vezes não dá conta daquelas questões, e incorrem em algumas questões de dores, mas se nós temos um pensamento positivo e emite essa energia para o cosmos, para o ambiente em que nós estamos, as forças que sintonizam conosco, os espíritos que nós temos como os nossos anjos guardiães, que são os balizadores das nossas reencarnações, a gente faz essa ligação através desses pensamentos de orar, centrar e intuir no pensamento a imagem daquele ser, daquele espírito que nos é caro. E nesse instante, você percebe que sua áurea, seu pensamento, seu ser, modifica, porque a gente estabelece uma outra conexão. Só que nós precisamos estar atentos a essas questões. Por isso que o Cristo diz, orai e vigiai. Então, vigiai até mais do que orar, porque se você está com uma prática na ação, no bem, já é uma oração. É o cuidado, a ética, a moral, o respeito, os bons hábitos, porque o pensamento faz com que, é como um alimento, né? Alimenta a alma. E também tem na questão 662, da mesma obra, que é o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta novamente aos espíritos: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal? E os espíritos respondem, os imortais, através da equipe, né, que respondia sobre o comando do Espírito de Verdade, a prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Então, o pensamento e a vontade, né, deliberada de fazer o bem, movimenta forças que às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu não pensei que eu tinha tanta força, né? E aí você vê tanto de nós que às vezes passamos por algumas situações de dor, de sofrimento, né? São provas necessárias, expiações para o fortalecimento e para a mudança de espíritos ainda numa situação de dor, né? Para uma situação melhor. E hoje nós estamos na melhor versão de nós. E aí a gente fala assim, nossa, eu botei tanta garra, tanta fé, pensei positivo, pensei em vencer, mas não um pensamento inerte de você esperar, estou pensando no bem e vai cair dos céus a solução dos meus problemas, das minhas angústias, das quais eu escolhi passar pela forma imprevidente das escolhas equivocadas. Então, eu respondo por essas questões. E o pensar positivo, o pensar no amor, na verdade, na honestidade, na ética, na solidariedade, no cuidado, ser resiliente e ser também resignado,
porque às vezes a gente se revolta com questões das quais nós escolhemos passar, e a gente tem esse esquecimento necessário, mas a gente não sabe pensar de uma forma mais positiva e otimista, de falar, não, se nada é por acaso, se eu não estou aqui de férias, então eu tenho que saber lidar com essas questões, inclusive com as questões do pensamento, que às vezes você está num momento organizado e de repente vem aqueles pensamentos que vêm para te desorganizar, para te dar sugestões que não são das melhores, e a gente fica no dilema. É quando o bom senso, a oração, nos chama de novo para o norte do caminhar, né? É por isso que ele fala que o pensamento é uma força, mas não é uma força pura, moral e abstrata. É uma força que concretiza a ação, porque ele está ligado ao que você pode fazer, a sua ação, né? Ação e reação. Utilizando o pensamento, a gente faz as ações, derivam desse pensar e desse querer. À vontade, eles estão bem atrelados. E o pensamento, ele é um atributo do ser, é um atributo do espírito, não é um atributo da matéria, é do espírito. Isso a gente tem que estar muito claro, porque pensando dessa forma, como um atributo, uma característica, uma qualidade de todo ser, né? Todo ser pensante. Por quê? Porque os seres que ainda estão no reino vegetal, mineral, não pensam, né? Só quando faz essa passagem evolutiva da cadeia para chegar no animal, no reino animal, que a gente chama assim reino hominal, mas o homem está no reino animal. E dentro desse reino, ele vai conquistando esses degraus evolutivos, né? Vai saindo da caverna, das suas sombras, e tem feito essa evolução, essa caminhada, né, para um dia chegar até a angelitude. E o espírito distingue o pensamento, ele distingue a matéria do espírito, porque o pensamento, essa energia criadora, é do espírito. E o pensamento age também nos fluidos ambientais, assim como o som age no ar. Quando a gente compreende isso, é que a gente vai compreender melhor, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, né? Os médios que têm, todos nós somos médios, mas os médios ostensivos, que vêm com essa tarefa, ou com essa missão, a depender de cada ser, eles têm, através do pensamento, que faz com o espírito comunicante essa sintonia e essa conexão. Quanto mais as qualidades morais do espírito do médium e os espíritos comunicantes, mais afinidades a gente vai verificar. Como nós temos exemplos de Chico, de Divaldo, de tantos médios que fizeram e fazem essas comunicações com espíritos de escola e trazem para nós os vários instrumentos nos livros, como Viana de Carvalho, Dr. Bezerra de Menezes, e vários espíritos que nós conhecemos pela leitura, que nos traz esse instrumento de aprendizado, né, de como a gente deve percorrer essa oportunidade da existência. E o pensamento, sendo um atributo do espírito, ele sobrevive após a morte. Tem uma história assim, bem interessante, que um jornalista estava entrevistando Gandhi, e antes de entrevistar Gandhi,
ele ficou aguardando e conversou com a esposa de Gandhi. E viu que ele falava para um público imenso e não tinha nada escrito. Aí ele perguntou à esposa de Gandhi por que ele não redige nada. Aí ela disse assim, eu e você, os mais comuns, nós pensamos de uma forma, escrevemos de outra e lemos de uma outra terceira forma. Aí ela diz, e Gandhi, ele pensa, fala da mesma e age da mesma forma. Então, esse pensar é tão natural para quem está imbuído das ações no bem, com virtudes, com uma forma já de cristalizada em si, de conquistas, de modificação, de ter vencido as suas sombras e estar com o seu ser mais integral, com as virtudes mais tão naturais, que o pensar é uma ação natural da vida, da existência, né? Que a vida é uma só, as existências que são múltiplas. E ele diz também assim, que no livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz que são diversas as considerações sobre o pensamento. E ele diz, o pensamento é uma força eletromagnética, né? Então, nós vimos várias, assim, muitas pessoas que chegam e pensam faz um pensamento de força e consegue dobrar metais. A gente vê vários seres que se apresentam e lê cartas que estão na mão do outro sem ver. Então, ele pensa, porque você pensa naquilo, e ele pensa e traz, né? Porque tem essa conexão, o seu espírito, com um pensar, com o espírito comunicante, com o seu eletromagnetismo, que vibra e plasma, né? Aí ele fala, o pensamento é uma força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera. Então, se o nosso pensar é uma força criativa e de tal poder que nós desconhecemos, porque nós ainda estamos muito presos às questões da matéria, desse mundo muito restrito ao ter, né? A partir das escolhas que nós fazemos em ser, em ir mudando, transformando as nossas questões tão pequenas, que estão muito ligadas às questões materiais do querer, do ter, das conquistas muito fúteis, às vezes, e também que vão passar, temporárias, provisórias, né? E nós, à medida que vamos fazendo essa transformação de preocupar com o ter, construindo ações no bem, na renovação das minhas sombras, dos meus equívocos, quando a gente faz esse mudar, a percepção de que esse plano é apenas uma experiência para enriquecer o ser nas conquistas eternas de um dia sermos anjos, né? E também propiciar a essa sociedade os avanços necessários enquanto família humana na evolução e enquanto individualidade a gente cresce, mas também a gente precisa estar preocupado, solidário com a família humana, porque nós não estamos aqui por acaso. E o pensar no coletivo, na solidariedade, né, que cada ser, que todos os seres têm os mesmos direitos de ter uma vida com segurança, com uma habitação, com as qualidades de vida necessárias à saúde, ao conhecimento, ao estudo, a uma vida
uma existência que seja para todos, com condições de respeito, de comodidade para o ser ter condições de buscar outras questões internas para resolver os seus conflitos, daquelas vivências e dos arquétipos que nós trazemos de outras existências, né? Dos nossos equívocos que, em outras existências, ou então de escolhas agora de presente, que às vezes a gente ainda está muito ligado nesses valores equivocados, e às vezes a gente, né, faz a escolha, que ninguém aqui está julgando ninguém, porque nenhum de nós tem esse direito, e é pensar em nós e no outro com amor, com afeto, com tolerância, com paciência, com bom senso, com solidariedade e com amor. Porque o amor é o que vai fazer com que nós nos reconhecemos no outro. E ele fala que a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino com o pensar e o agir. Desde que o pensamento claro e correto gera ação edificante. Por que quando nós pensamos em auxiliar o outro, às vezes você não tem como se falar, mas eu não tenho condições, e de repente, quando você pensa, você já formou um grupo, e esse grupo está tão coeso no pensamento e em sintonia, que você auxilia o outro, e nós todos somos auxiliados, porque há essa corrente do pensamento que ele é como se contagiasse, né, numa forma positiva de envolver todos nesse mesmo querer, nesse mesmo pensar produtivo, proativo. Ele fala, interfere nas funções celulares, tanto que o pensamento interfere nas funções celulares, que hoje a própria medicina já tem um certo olhar menos, assim, preconceituoso sobre a questão do pensamento enquanto uma forma, um instrumento de melhorar a saúde daquele ser. E a gente vê que há um hospital em Minas que os médicos permitem que enfermeiros e pessoas que são ligadas à religião, à doutrina espírita ou outras religiões façam imposições de mãos, né, que é um passe energético, mesmo que chame de outro nome, mas é um passe que você traz através desse magnetismo, dessa troca de energias com o pensamento no bem, na cura, na reorganização celular daquele ser, sabendo que tudo está na lei perfeita de Deus. E nós vemos na parte terceira do livro dos Espíritos das leis morais. Então, a gente sabe que algo que você tem que passar, orar não vai lhe tirar, no Evangelho o Cristo diz, comigo o fardo será mais leve, mas ele não disse, eu vim para tirar o fardo das costas de cada um que fez escolhas equivocadas. Não é essa a proposta educativa de progresso. A gente, através do esforço, das escolhas, de compreender que aquela é uma ação de um pensamento equivocado e é necessário reprogramá-lo para uma ação no bem, para o seu próprio bem e para o outro, é que nós iremos dar os saltos, né, galgar na escala evolutiva, enquanto espíritos imortais. Compreendendo isso, a gente vai passar a ter mais cuidado no pensar, porque às vezes você está numa boa, assim, pensando, sabe, coisas bem tranquilas, aí de repente passa um pensamento, assim, totalmente fora daquela sintonia, é como se fosse uma onda extremamente assim, flutuativa e bagunça, né? Tira daquela sintonia de harmonia. Aí você fala, olha, esse aqui é um pensamento que não está
não está legal, não está de acordo com o que eu quero, com o que eu penso, com o meu viver, o que eu estou me programando a fazer, a ser. E aí você fala, ó, não é meu, então não quero. Então, são esses mecanismos que a doutrina nos traz para nos oferecer como ter um pensamento saudável, um pensamento positivo, que faz com que, inclusive, as nossas enfermidades, se não as tira, mas a gente não contrai outras, ou aquelas que nós já temos, não só físicas, mas do próprio estrutura de pensamento de ser. Ele vai se reestruturando numa forma mais saudável, né, que lhe traz mais bom ânimo, coragem, determinação para enfrentar as situações que precisam ser enfrentadas, mudá-las, né? E isso é o que ele traz aqui, guardando, e Kardec traz mais uma vez, né, guardando o pensamento, plasma, fluido, a precisa faculdade de subtrair as suas próprias ações. Então, nós precisamos, sabendo que o pensamento é essa energia, e que nós podemos utilizá-lo como um instrumento para o nosso bem e o bem da população, da sociedade em que nós estamos inseridos. E só para a gente ter uma ideia, assim, quantos de nós, às vezes, ao invés de estar vibrando numa emoção e num sentir de qualidade, nós, às vezes, entramos em algumas conversas e aquela conversa deletério que fica só dizendo, um exemplo que nós já passamos, né? Assim, tá tudo perdido, só tem o brasileiros são todos desonestos, isso aqui vai ser cada vez pior. Se a gente fica falando, formulando essas assertivas equivocadas, e aí a gente começa a pensar dessa forma e não tem um pensamento saudável, positivo, de que, nossa, essa é uma terra maravilhosa, que é ali onde tem Brasil, pátria do Evangelho, né? Coração do mundo e pátria do Evangelho, dá uma pincelada sobre as nossas origens, por que nós estamos aqui, qual o papel deste país para toda a sociedade e a humanidade. Então, a gente precisa resgatar os valores que existem em cada um, e a gente fica sendo contaminado por esses pensamentos que são nocivos, como dardos já contaminados. E aí, às vezes, a gente deixa o coração aberto, a mente aberta, e eles nos contagiam. E nós precisamos utilizar esses mecanismos dessa energia, dessas vibrações do pensamento, desse poder de modificar as nossas estruturas e modificar o estado do qual nós estamos inseridos. O estado, não só o estado físico e formal, instituição, mas toda a sua estrutura de onde você está enquanto espírito encarnado, né? Seja na casa onde você está trabalhando, dando essa sua energia e sua contribuição para que ela tenha uma qualidade mais amorosa, para que você seja uma pessoa de pensamentos positivos. Às vezes eu falo assim, tem gente que tem... Ela nunca fala que não vai dar certo, né? Tem pessoas que são extremamente otimistas com a vida. Não é você ser o pensamento positivo, o poder do pensamento, não quer dizer que você desconsidere a realidade. Se o pensamento é uma realidade e você tem pensamentos positivos dentro de uma realidade funcional, né? Que você sabe que você além de matéria, você é essência e espírito. E quando você tem essa certeza, a forma de encarar as questões são muito mais leves, são mais verdadeiras. E a gente precisa ter essa noção para utilizar esses instrumentos ao nosso favor, que às vezes a gente não utiliza.
que a gente fica, às vezes, na multidão, a gente se dilui, né? Por mais que fale assim, oh, eu conheço, porque não é a questão de você conhecer, ter o conhecimento dos livros, o conhecimento acadêmico, ou conhecimento também dos livros da doutrina, se você não tem eles como uma ação, né? Só conhecer na questão acadêmica é importante, necessária, mas não é o que faz com que você dê saltos. Porque se nós armazenamos todos os nossos conhecimentos, todas as nossas escolhas, é necessário ter os dois. Então, a gente vai crescer em todas as fases, em todos os setores. Às vezes a gente faz muito uma parte só acadêmica, ou faz muito uma parte mais dissociada do outro lado do amor, do afeto, né? E vê muito mais como, isso aí é como se fosse um pensamento romântico, isso aí é só para você harmonizar, mas na realidade a vida, a existência é muito dura, né? E se assim fosse, nós não teríamos o esquecimento, né? Mesmo com os nossos pensamentos, a gente, quando passa por uma dor muito grande, a gente esquece como era a dor, né? Você tem uma noção, mas você não consegue retratá-la. Por quê? Porque nós temos essas formas de nos conduzir para que essas questões da vivência seja de acordo às condições de que a gente tem para passar. Fala assim, mas eu não dou conta dessas questões. Eu sei, eu penso assim, mas quando vou tomar alguma atitude na prática, eu faço diferente. Então, como a mulher de Gandhi disse, que nós, nos comuns, né, fazemos, isso é uma prática, é ainda um caminhar. Gandhi, que já tinha Gandhi e outros tantos aí mais que vieram trazer, às vezes como missionários, auxiliar a humanidade a dar saltos, a progredir, estes já têm um pensar e um agir coeso, único, né? E nós precisamos fazer esses esforços, essas escolhas. Não é de uma noite para o dia, mas é fazendo como um hábito, tendo pensamentos mais claros, né? Como a doutrina, ela é limpa, ela é clara, ela não está cheia de enfeites, ela é clara. Você vai nas perguntas e as respostas dos espíritos são objetivas, claras, para lhe trazer, clara e objetiva, não quer dizer que não tenha conteúdo, que não seja, que não enfrente de aquelas realidades, aquelas questões frente a frente, como o próprio Kardec disse, e também que não vá no cerne das questões. As perguntas e as respostas vão nas essências das questões, né? Dos conflitos, do sentir da humanidade, em todos os seus em todos os fatos, né? E em todas as fases, na ciência, nas vidas de relações, na existência, em todos os assuntos, sejam científicos, sejam religiosos, seja doutrinário, do ser. Todas as questões que nós passamos, ou iremos passar, tanto de presente como de futuro, estão ali como pergunta, como respostas, como comentários, né, de algumas questões, de alguns assuntos,
E nós precisamos ter essa referência e estudar e colocar em prática esse instrumento maravilhoso que é o pensar. Rose, pode entrar aí para a gente fechar. Ai, só quero somente agradecer, Renilda. Foi maravilhosa a palestra. Que cada vez mais a gente consiga colocar em prática. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Em momento algum está dizendo que é fácil, mas que é possível, né? Temos ali todo o direcionamento, toda a orientação, que não falta literatura edificante, fontes como essas maravilhosas que nos proporcionam esse conhecimento maravilhoso da doutrina. Então, que possamos realmente refletir, pôr em prática e sempre estar abençoando, agradecendo a Deus as oportunidades, porque não adianta ficar pedindo, às vezes, quando chega a oportunidade de vivenciar, olha aquele pensamento fugindo ali, indo para outro caminho, né? Mas a gente tem que sempre orar, pedir sempre orientação, o discernimento, para que possamos cada vez mais fazer as coisas como o nosso querido mestre, né, nos auxilia, nos instrui, e aos poucos vamos evoluindo, né, no caminho, às vezes um pouco mais da prática, às vezes um pouquinho mais da moral, às vezes um pouco mais na parte científica, intelectual, mas o importante é que sempre vamos evoluindo, sempre vamos dar um passo à frente, né, rumo à nossa evolução, a um estágio superior. Então, quero agradecer não só a você, mas todos que estiveram aqui nos acompanhando. Dizer para não esquecer de curtir aqui o nosso canal, compartilhar essa palestra, para que ela alcance cada vez mais pessoas que necessitam ouvir, que necessitam, né, realmente estar aqui se energizando, estar aqui realmente bebendo dessa fonte e dessa forma encontrando melhores caminhos na vida. Muito obrigada a todos e até a nossa próxima palestra. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade do aprendizado, né, que é mútuo. Com certeza. Boa noite a todos.